Tá começando mais um Pop Doc Podcast, o seu episódio número 157. E não estamos falando do sequestro do Rio de Janeiro, que Paulo falou que lembrava disso, que esse daí já é 174. Mas 157 também é a contravenção assalto à mão armada no Código Penal. E pra falar... Ai, meu Deus, não, peraí. Formação acadêmica. É isso que esse podcast Meu Deus do céu, já começou assim. Meu Deus do céu. Isso. A gente começou pros advogados. Sejam bem-vindos, advogados, criminalistas do Rio de Janeiro ou do Brasil como um todo. Tudo bom com vocês? Poxa, se tiver algum criminalista do Rio de Janeiro escutando a gente aqui... Porque você ser advogado criminalista é uma coisa. Agora, você ser advogado criminalista no Rio de Janeiro tem que amar. Então, pelo menos tá ganhando bem. Tá ganhando bem, tá trabalhando a beça, né? É. Enfim, os recadinhos de sempre. Segue @DocPopcast no Instagram. Classifica o podcast nas plataformas digitais com 5 estrelas ou com o máximo de estrelas que tiver aí. Porque tem uns que é só uma estrela mesmo. E é isso. E se você quiser... Apoie a gente, porque você terá acesso a episódios exclusivos todas as sextas, onde comentamos as notícias da semana, o que tem rolado, e somos um pouco menos criteriosos assim na hora de falar, entendeu? Tem menos cortes, a gente fala o que tá na cabeça. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais das nossas vozes nas sextas-feiras, ou nos sábados, eventualmente, também, assina o podcast. Basicamente a gente não tem cortes, né, de sexta-feira... Vulgos, às vezes, talvez, Xande Santana pedindo. Agora, é o que mais pede, né? Eu deveria Engraçado que o último corte que eu me lembro que pediram foi por medo de um certo compliance, de uma certa questão aí, entendeu? Foi o que eu me lembro. Que pediram um cortezão. Inclusive, na semana, sexta-feira, vem aí um pedido de desculpa. Vai ser só para apoiadores, só eles vão entender. Vai acontecer, vem aí a qualquer momento. Vem aí a qualquer momento. Olha, enquanto a gente tá falando de vem aí a qualquer momento, pedido de desculpas e tudo mais, como você já viu no título do episódio, iremos falar dele que virou pauta nas últimas semanas, das coisas que aconteceram, dele ter sido preso e desfilou não sei aonde, e agrediu não sei quem, e não sei que lá. Mas aí o Levi achou importante que a gente também fizesse um episódio que trouxesse um pouco mais da bagagem do artista, pra não só falar da parte em que ele tá se ferrando, né? Da parte em que ele está se fudendo, como todo grande artista e diva pop que a gente conhece nesse mundo. Então hoje vamos mergulhar um pouquinho aí na trajetória, na ascensão e queda do Lil Nas X, tá? Fica tranquilo que aqui a gente é fã do Lil Nas X. Você que tá chegando agora, que... ainda não conhecia o podcast, veio por causa do título do seu artista preferido, fica tranquilo, a gente ofende algumas fanbases, mas hoje a gente vai passar aqui pela história dele, falando das poucas e boas que ele passou também. É importante a gente contextualizar que ele veio aí, né, começou a carreira... Assim, todo grande artista pop, sem querer romantizar, tem o seu downfall, tem a sua queda. E ele, até então, ele estava numa ascensão meteórica em que ele só subia. Então chegou nesse momento aí que está meio conturbado, a gente ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo. E aí a gente vai contextualizar para vocês também. Yes! Santana ia falar alguma coisa. Não, eu disse que a Demi Lovato ela não tem uma queda, ela tem várias. ela, no caso, não tem uma ascensão, tem várias, coitada. Quando a gente pensa que ela vai subir... Entendeu? Para! Que isso? Ai, atacando ela assim de Eu sou graça. Lovatic, tá, gente? Então eu posso falar isso. Vocês não podem. Eu não quero ninguém comentando nada de Demi no podcast. Exatamente. Ele tem voz de causa, tá, galera? Se vocês quiserem reclamar alguma coisa, vai direto na DM dele pra poder reclamar das coisas. Mas, enfim, acho que começando a falar de Lil Nas X, começando do começo, como muitas pessoas, inclusive, já devem saber, algumas pessoas talvez não... Mas ele foi o tipo de artista que surgiu dessa nova geração que veio diretamente das redes sociais, sem reality show prévio, sem grande gravadora. Ele surgiu justamente a partir do viral de Old Town Road, que ele fez há muitos anos atrás, e que começou a ganhar muito destaque dentro de plataformas como o TikTok. Foi um grande fenômeno dentro do TikTok, a ponto da própria música ganhar versões assim emblemáticas que quebraram recordes e mais recordes dentro dos charts globais, né? Trazendo aí, inclusive, o Billy Ray Cyrus para junto dele no remix que foi oficializado, né? Digamos assim,
para circular pela mídia. Então ele é um artista muito novo, de idade também, e que veio à ascensão muito rápido, né? A gente para pensar na trajetória dele, assim, que de 2019 para cá, aí são o quê? 6 anos de carreira que ele tem, e ele já conseguiu conquistar o mainstream de uma maneira muito exclusiva e única, que nem todos os artistas que surgem conseguem se manter. Eu lembro de muito do surgimento dele, vinha desse lugar de, cara, ele vai ser One Hit Wonder, ele não vai ser One Hit Wonder, enfim, ele só tá fazendo sucesso por causa do viral dele. Mas, enfim, ele conseguiu manter a trajetória dele durante um bom tempo, lançando posteriormente outros álbuns, inclusive o Monteiro em 2021. E a história dele é muito engraçada porque eu acho que ele é um dos primeiros grandes hitmakers dessa geração TikTok, geração da internet nesse sentido, porque ele é um americano normal, mediano, digamos assim, no sentido de que, tipo, ele tinha a vida dele lá, ele frequentou escola, ele se formou em ciência da computação, trabalhou em restaurante, trabalhou naquele parque de diversão Six Flags. Então, tipo assim, ele tava vivendo a vida dele normalmente, como um jovem norte-americano faz. E ele tinha também, assim como nós, ele tinha uma conta de fanbase no Twitter como... um clássico. O fã de Nicki Minaj, que era o Nas Maraj. E aí ele fazia tweets sobre Nicki Minaj. Então ele era um gay de Twitter, basicamente, antes de ser um gay de Twitter. E aí E aí rola a história de que o Old Town Road, né, que foi o grande hit dele que estourou mundialmente, foi que ele comprou um sample de uma música por $30 e simplesmente fez um verso ali em cima, tipo assim, ele entrou no estúdio, fez um verso e saiu e lançou na internet, tipo, como quem não quer nada, e começou a reproduzir vários memes com essa música. E aí a música começou a viralizar, principalmente no TikTok, né, que, enfim, tava aí começando sua grande ascensão. E aí, porra, Old Town Road começou a conquistar o mundo inteiro até o momento em que o Billy Ray Cyrus fez lá o remix. E pronto, estourou e se tornou um dos maiores hits, não só dele, como de todos os tempos da Billboard, né? Exato. 2019 foi um ano muito emblemático na vida do Lil Nas X pro mainstream como um todo. Vale lembrar também que nesse mesmo período, além do grande sucesso de Old Town Road da música, ele também fez um anúncio muito pessoal que foi impactante, tanto quanto a sua música, né? No mês do orgulho, ele veio a público para contar de que ele era gay. Então isso foi uma coisa que começou, e eu acho que daí dá para falar de muitas polêmicas de 2019. É uma artista que já surge com muitas polêmicas em volta dele e preconceitos também, tá? Vamos deixar isso já claro desde o início do episódio, porque eu acho importante. Porque você para pra pensar num artista que, primeiro, né, falando de Old Town Road, ele era um rapper preto fazendo country music e invadindo os charts de country, inclusive, a ponto de ter a polêmica com a Billboard de ter retirado a música dele durante um tempo, justamente dos charts de country, para colocar ele no chart de rap, porque não poderia, estava incomodando alguns artistas e tudo mais. Então já começa com uma polêmica X. E de repente vem no mesmo ano... o anúncio dele de se assumir gay foi um anúncio um tanto quanto sutil, né? Foi durante uma das músicas dele, do Seven, as pessoas do Curse Seven, é o EP Seven, eu acho que é isso. Ele fala um pouco sobre essa liberdade, e depois ele de fato vem a público dar entrevista sobre isso. Aí você para e pensa, uma pessoa preta fazendo rap no country já sofreu preconceito e foi jogada de volta pro hip hop. E de repente, dentro do hip hop, ela se assume uma pessoa queer. Mais um lugar de preconceito que a gente já sabe muito bem como é que funciona a masculinidade dentro do hip hop e tudo mais. Então, meio que a gente parar para pensar que o Lil Nas X ele surge em meio a polêmicas quanto à imagem do que ele do que ele representa, tá? Acho que é um destaque importante aqui de se trazer do início da carreira dele. Como ele não era assumido nesse momento, ele conquistou diversos espaços como um artista do rap, country, e aí o povo começou, tipo assim, a abraçar muito ele, e aí, de repente, ele vem com essa bomba, e aí você começa a ver uma movimentação completamente diferente do tipo, peraí, então ele não é rapper, porque rapper não pode ser LGBT. Ah, mas então ele não é country, porque ele é rapper. E aí, tipo assim, meio que como se não quisessem encaixar ele em lugar nenhum, e ao mesmo tempo ele tava bombando no mundo inteiro. E aí ele começou... Exato.
ele teve aquele lançamento Rodeo com a Cardi B, ele teve Panini, e aí começa a vir outros hits embalados um atrás do outro. Eu acho que o Lil Nas, ele teve um começo de carreira. Muita gente vai achar estranha essa comparação, mas acho que no sentido de ascensão meteórica foi muito parecido com a Britney ali no comecinho. Porque ela já estourou de cara com o primeiro single, que foi Baby One More Time, e o Lil Nas, ele estourou de cara com um single, e na verdade, diferente da Britney, ele não tinha gravadora, foi tudo muito orgânico e tudo muito inesperado. Então acho que ele já atingiu um auge ali que ficaria difícil para ele replicar em qualquer momento depois, né? E a partir do momento que ele se vê com esse hit enorme, que foi, talvez, acho que foi a música que passou mais tempo em na Billboard, né? Se não me engano, a All I Want For Christmas passou de novo esse recorde. Mas ou é a primeira ou é a segunda. E aí tem aquele medo de você virar um hit wonder, porque ele também vem numa onda que eu acho que nos anos 10 eles tiveram muitos hits assim, tipo Gangnam Style, esses virais muito grandes que faziam muito sucesso e de repente o artista não tava ali mais no mainstream, pelo menos no ocidente, né, no caso de Gangnam Style, com o Psy. E aí eu acho que já surge esse conflito, né? Pô, será que eu vou ser um hit wonder? Será que eu vou ter somente esse sucesso aqui? Então acho que foi um desafio para ele construir essa persona, essa imagem e continuar lançando músicas que gerassem interesse, ao mesmo tempo que tem todo esse conflito de nicho de mercado, porque realmente ele começou com uma música que já estava ali movimentando essas questões de gênero que hoje em dia estão sendo discutidas em cima do Cowboy Carter, por exemplo, né? Se é country, se é rap. E também tem essa questão muito forte da homofobia no hip hop, que é uma questão muito forte até hoje. E aí a gente já tinha, por exemplo, o Frank Ocean falando abertamente sobre estar com outros homens, só que eu acho que o Lil Nas, ele traz uma coisa que vai além, no sentido de ele traz uma performance, ele não tem medo de abraçar uma feminilidade, ele não tem medo de se fazer uma apresentação beijando um dançarino, por exemplo, sabe? Então acho que ele toca num lugar que é mais sensível nesse sentido e que deixa ele mais vulnerável também a esse nicho ali, a ser nichado dentro do hip hop, já que eles consideram até hoje ser gay uma postura desviante, sabe? E isso tá posto muito forte. Por exemplo, o Snoop Dogg essa semana deu uma entrevista falando que não ia levar os filhos pra ver Toy Story porque tava com medo que tivesse beijo gay, sabe? É uma coisa muito explícita ainda, muito forte. Então acho que ele chega muito novo, com um sucesso muito grande, com um desafio muito grande também, que é se colocar nesse ambiente que é hostil à presença de homossexuais. Sim, com certeza. A gente tá aqui falando de um período, galera, que é de 2019 até chegamos agora em 2021, mais ou menos, inclusive aproveitando o gancho que o Santana trouxe dele ter beijado um bailarino, que é quando a gente para pra pensar no auge dele, né? Que ele veio de um álbum lançado em 2019, veio de uma sequência de singles com Cardi B, Rodeo e tudo mais, Holiday, e de repente ele se vê na postura de agora eu preciso lançar a minha segunda era. A primeira era dele já veio com grandes hits, virou, né, o Old Town Road era essa primeira era dele, então existia nele essa pressão de tá, agora eu preciso fazer acontecer. E lá no seu auge, eu acho que ele fez uma estratégia muito interessante e boa na perspectiva do artista. Ele lança um projeto que tem o sobrenome dele, Monteiro, mas crucialmente ele resolve abraçar e explorar a sua sexualidade. E o que eu acho que na época, a sensação que eu tenho, pelo menos é essa, gerou uma identidade muito forte, uma identificação muito forte do público que já tinha parado para escutar ele em primeiro lugar. A gente tá falando aqui das origens dele, né? O country e hip hop, ambas que tinham preconceito com a forma do que ele era, mas em contrapartida, todavia, entretanto, o nicho das queer, os nichos das LGBTQIAPN+, gostavam do gatinho. Abraçou ele. A cultura pop abraçou ele muito fácil, até porque é isso, né? Uma gay fazendo coisa pop, ele vai ser queer, ele vai querer ser diva, e ele vai servir um pouco disso. Então, essa era Monteiro vem justamente abraçando esse lugar. Então aí, mais um detalhe. Já imagina como é que foi a situação. Ai, o clima no ano de lançamento de Monteiro. Ai, polêmicas e mais polêmicas. Mas foi uma era incrível pra mim, inclusive. Eu digo com tranquilidade que ele conseguiu atingir justamente essa postura de
tenho um projeto bom, irritei muito no meu primeiro projeto, preciso de um segundo projeto que me apresente, que seja bom e que hite. Bom, ele conseguiu. Eu acho que Monteiro. ele encontrou também a personalidade dele enquanto artista no Monteiro. Sim, e quando você com fala certeza. de que ele atraiu realmente um público de pop, é verdade, porque eu achava ele na primeira era um porre. Mas aí, a partir do momento que ele se assumiu gay e que ele trouxe toda a questão. Eu acho que até na estética mesmo, eu acho que a estética do Monteiro é muito mais legal, os clipes, as escolhas de single. Tem single produzido pelo finado Kanye West nesse disco. Então, Vixe, verdade. eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que o Fat com Jack Harlow é um grande acerto. O clipe de Industry Baby é lindíssimo. Enfim, eu Sim, acho que ele se nossa, encontrou em tudo. todos os aspectos, assim, como artista e como um porta-voz mesmo da comunidade LGBT dentro da cena hip-hop que a gente precisava. Então, eu acho que esse foi o auge dele. Só que o que me pega na questão do Lil Nas é que eu acho que ele pensou ter encontrado uma fórmula que, de certa forma, funcionava, mas que não funcionava sozinha, que era justamente causar polêmica. Porque quando ele surgiu já foi essa polêmica do country rap. Aí depois veio essa polêmica da questão, que não é uma polêmica, né? O fato dele ser uma pessoa LGBT e ele trazer isso nos clipes. E aí eu acho que ele entendeu que essa fórmula de hitar pela polêmica chamava atenção para o trabalho dele e ele quis replicar isso exaustivamente ao ponto de não ser mais interessante. Eu acho que é aí que ele se perde, entendeu? Acho que depois de Monteiro ele quis fazer... ele quis apelar muito pra religião, pra questão da religião, e enfim. Eu tenho uma pergunta que eu vou jogar pra vocês, eu acho que a audiência também pode responder nas redes sociais. Enfim, foi uma era dele que realmente teve muita discussão religiosa, política, mas a minha pergunta pra vocês vocês acham que existe um limite até que ponto, né, o artista deve usar a arte dele, né, a plataforma que ele tem, pra gerar controvérsia? Tem um limite pra isso? Sabe, na provocação que o pop tem que causar? Eu Isso acho que a quero controvérsia é perguntar. válida se a gente enxergar propósito. Se for a controvérsia só pra fazer sucesso e isso ficar evidente, fica feio. Eu acho que é aí que ele Entendi. passou do ponto, entendeu? Quando ele traz, por exemplo, tem até uma propaganda de camisinha no clipe dele, que ele tá beijando um cara dentro da cadeia e tal. Aquilo ali gerou polêmica. Gerou polêmica, mas é uma polêmica com propósito. Ele tá falando que essas pessoas existem também dentro do hip hop, entendeu? Ali tem um propósito. Mas quando ele traz repetidamente, que ele fez uma vez um clipe com símbolos religiosos, ok. Aí ele quis falar ali da questão da homofobia da igreja também, tocar nessa ferida. Mas aí ele faz de novo, tipo, fica sem propósito, entendeu? A gente fica parecendo que ele quer irritar só pela polêmica, só quer o hit. Ele quer que a polêmica traga o hit. Aí eu acho que Sim. fica sem propósito. Por isso que eu acho que ele passou do ponto nesse sentido, entendeu? Acho que ele perdeu um pouquinho a mão. Eu acho que depois do Monteiro ele tinha que ter ido pra uma outra direção, que na minha cabeça ele acertou depois, com o Dream Boy. Mas aí as pessoas já tinham Sim. meio que saturado dessa questão Sim. aí de tanta polêmica. Teve a questão do tênis lá do diabo também. Enfim, foi uma série de coisas. A Entendeu? audiência, depois de muitos episódios, eu estou aqui assinando embaixo após uma fala do Xande Santana. É até esse minuto, tá? A partir de agora. Não Então sei se parece, eu vou você continuar sempre assinando, não, concorda mas comigo, só voltar. Me poupe. Mas você, Liv, você acha que tem um limite? Eu acho que, assim, eu concordo com o que o Santana falou. Eu acho que quando isso não tem um propósito, acaba ficando vazio, repetitivo e superficial, e acaba que em algum momento as pessoas enchem o saco. Mas um ponto importante que eu acho que é uma coisa crucial na carreira dele é que ele é um cara que é preto, queer, e é remetido ao rap. E eu acho que tudo deu errado muito devido a isso. Por que eu digo isso? Se ele fosse uma mulher branca, loira do pop, e tivesse fazendo exatamente as mesmas coisas que ele fez, as pessoas não estariam reclamando de superficialidade, não estariam reclamando de polêmica, estariam achando ele icônico. Então eu acho que tem uma linha tênue entre quem é você, o que você tá falando e o que isso representa. Porque a gente viu na história diversos exemplos de mulheres do pop que irritaram, fazendo exatamente a mesma coisa, provocando e cutucando as mesmas feridas, e ninguém nunca levantou o ponto de que tá sem graça, tá demais, tá repetindo a mesma coisa. E com ele, em pouquíssimos anos, ele foi dado como repetitivo. Em 3 clipes com o mesmo tema, entre aspas, que ele nunca repetiu 100% o mesmo tema,
ele foi colocado nessa caixinha. Então eu acho que é meio que um mix de coisas. Eu concordo com o que o Santana tá falando, mas ao mesmo tempo acho que tem um lugar meio esquisito aí. Existe um lugar criativo, eu acho, na decisão desse momento na carreira dele. A diferença de Jay Christ pra Monteiro, né? No caso, um em 2021, outro em 2024. Muitos anos tinham passado. As expectativas, eu acho, com relação a ele eram diferentes. O que me pega não é só a simbologia. É porque o clipe é parecido. Ele é esteticamente muito parecido, né? Ele é esteticamente parecido com o Monteiro. Pra mim, agora eu tô falando de uma perspectiva de agora dar o papo aqui de editor de vídeo e audiovisual. Cara, você olha o clipe, você vê as mesmas referências de 3D, mesmas referências de fundo verde, mesmas referências de cor. Não existe uma diferenciação, agora, já que você trouxe, mulheres brancas que já fizeram isso, criticaram o cristianismo e tudo mais. É uma coisa que, por exemplo, eu acho que sim, a Lady Gaga já fez em eras iguais, referências parecidas, e em eras futuras, em que ela vinha criticar novamente isso, era diferente, era esteticamente diferente. E eu acho que isso cansou a galera. Por quê? O Lil Nas X, já que ele é dessa geração das redes sociais, e as redes sociais dele sempre foram algo crucial na sua carreira, desde presença na internet para ajudar a divulgação, ele sempre foi muito bom nisso. O TikTok dele, você abre, é coisa pra caralho, acontecendo o tempo todo, toda hora ele postando. Ele sabe conversar muito com a geração atual, que tá presente ali na internet. Então eu acho que me soou meio repetitivo ele tocar no mesmo lugar, já que ele tem uma audiência que é tão rápida, que tá sempre consumindo muita coisa, que tá avançando, sendo que um single era de 2021, o outro era de 2024. Sim. Aí por isso que eu acho que quando ele chegou em 2025, aí eu concordo muito com o Santana, que ele veio com a proposta do Dream Boy, eu falei, cara, aí sim, ele pegou uma estética diferente, ele tá numa proposta diferente, sonoramente falando, esteticamente falando, sabe? Meio que eu senti que a maturação dele pra chegar no Dream Boy foi interessante, mas no meio do caminho teve uma pressão, e eu acho que isso é o reflexo do que a gente tá vendo acontecer esse ano, de sucesso, de acontecer, de precisar acontecer. E aí, quando chega numa era boa, como foi Dream Boy, acontece o que aconteceu no início do ano. Eu acho que também falta uma maturidade, ele também é muito novo, no sentido de entender que nem sempre tudo vai ser um sucesso, e nem tudo precisa ser. Eu acho que, por exemplo, se ele voltasse com Dream Boy e o álbum tivesse uma recepção mista, no sentido de audiência mesmo, tava tudo bem. Sabe? Ele já tem o Lil Nas X, ele tem uma série de hits que ele consegue trabalhar e viver da carreira dele por um bom tempo, inclusive, acredito eu. Mas eu acho que essa pressão que contribuiu para esse momento crucial que a gente tá vendo aí, e triste também, né? E uma decepção, né? Porque eu acho que quando ele veio com o Monteiro, foi o momento que todo mundo parou e olhou e tipo, caraca, que maneiro. Aí ele veio com That's What I Want e Industry Baby, que foram grandes hits com conceitos diferentes. E aí quando ele volta com Jay Crass, é como se fosse tipo assim, peraí, ele tá voltando Monteiro de novo? Tipo, tá fazendo tudo de novo. Tipo, acho que a expectativa criada era que ele fosse continuar trazendo novidades. E aí, quando ele volta à mesma estética da era anterior, com as mesmas coisas, e aí você começa a ver um looping, rola essa decepção. Mas assim, eu acho que foi um pouco exagerado, digamos assim. Essa coisa do tipo... Eu também tá acho igual, que foi entendeu? uma reação exagerada. Mas como você disse, eu também concordo com o que você falou em relação a ele ser um homem gay, negro, e isso tem um peso. A gente não tem muitos exemplos de homens gays na cultura pop, no mainstream. Eu acho que a gente já falou disso aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, os gays que estão no mainstream são drag queens, né? Então, porque quando você tem a figura do homem gay e tal, é difícil alcançar a audiência. Eu não sei porquê, não sei qual motivo em específico. Homens gays em específico têm essa dificuldade de atravessar o mainstream, enquanto a gente tem até outras letras da sigla que conseguem melhor, talvez, fazer essa transição. Mas para ele o caminho vai ser um pouco mais complicado mesmo, pelos motivos de homofobia e de dificuldade de aceitação. Então, acredito que para ele realmente tenha sido isso também, esse fator tenha pesado. Mas tem uma outra coisa que a gente não falou aqui, que ao mesmo tempo que estava tudo isso acontecendo, ele também estava sendo constantemente acusado de plágio, o que não ajudava muito. Teve a questão do plágio da FKA, que a galera caiu no pé dele. Tem um vídeo muito engraçado da Fiona Apple,
mandando uma mensagem pra ele: Lil Nas X, me pague, porque você usou o sample da minha música sem autorização. Esse vídeo é bem engraçado, inclusive. Se alguém quiser, depois me pede no Instagram que eu mando. Então, teve uma série de acusações. Teve um plágio de capa também. Eu não lembro qual foi o artista agora, mas ele foi acusado de plagiar uma capa. Então, eu acho que teve todo esse esgotamento criativo que fez com que as pessoas começassem a olhar ele com outros olhos naquele momento. Então, acho que tudo isso foi uma série de fatores que contribuiu para que o público, de certa forma, perdesse um pouco do interesse e ele acabasse não tendo o resultado esperado. Uhum. E pra mim, o que eu não olho pra carreira dele, eu paro pra pensar, eu falo assim, cara, realmente, 2025 não foi um ano nada fácil pra quem tava perdendo interesse do público, querendo lançar e acontecer, e mentalmente não estando bem. Já no início do ano, mas eu acho que em março, mais ou menos, desse ano, quando ele fez o lançamento dos singles dele, ele já tava cansado, sabe? Quando ele falava nas redes sociais. Eu lembro de ter visto um TikTok dele nessa época, mais ou menos, falando da pressão e ele falou tava cansado com aquilo tudo. E logo em seguida, se eu não me engano, foi março, abril. Eu lembro que foi uma sequência, assim, no mês seguinte, no máximo, foi quando saiu a notícia da paralisia facial que ele teve. Que foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, sabe? Tipo, ele compartilhou e tinha perdido o controle do lado direito do rosto dele. E aí, tipo, aquilo chocou muitas pessoas. Então, cara, uma pessoa que de repente tá nesse nível de estresse mental, físico e emocional tá fazendo lançamento, tá cansado, tá sofrendo a pressão do público. De repente, cara, ou você para por bem, ou você para por mal. Senão, assim, o seu corpo vai puxar o freio de mão e ele que vai fazer você parar. E foi o tipo de situação que aconteceu com ele, por isso que ele foi, inclusive, hospitalizado, né? Mas... Pois é, ao mesmo tempo que se você olhar pra cena pop de 2019, 2020, você percebe que agora, em 2025, 2024, toda essa galera meio que flopou. Tipo, não só ele. Você pensa em Camila Cabello, que tava fazendo... Acho que ela teve 3 números 1. Teve Havana, Senhorita, etc e tal. Camila Cabello hoje não tem o alcance que ela tinha. Você olha até pra própria Doja Cat, que teve uma era que foi bem mista em comparação à era anterior. E agora tá voltando pra música pop. Dua Lipa, mesma coisa. Hitou muito em 2020 e de repente o último lançamento até teve um desempenho ok, mas nada perto do esperado. Não sei, eu acho que também é um movimento cíclico que ele fazia parte, meio que faz parte dessa geração ali do pop, que a própria Cardi B, eu acho que ela veio com tudo, de repente ela deu uma sumida e agora ela tá voltando. Então eu acho que faltou respirar um pouquinho também, sabe? E tem uma coisa que eu acho que a gente tira de perspectiva, e é só pra jogar aqui, porque é uma chave que virou na minha cabeça que você estava falando, e acho que é muito válido falar isso para as pessoas lembrarem. Estamos falando de 2019, 2020 foi pandemia. Todo mundo teve que lidar com isso, inclusive nossos artistas. Então, assim, é um rolê, sabe? Você parar pra pensar em tudo que isso representa, sabe? Tipo, a Dua Lipa, que todo mundo usou até hoje, que ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo, até quando era a época de Covid. É uma parada que eu acho que as pessoas às vezes perdem de perspectiva conforme a gente... Enfim, os anos vão passando. Então, já que a gente tá aqui analisando a trajetória da pessoa até esse momento que tá sendo, sei lá, marcante de fato na sua carreira, que é o Lil Nas X, é lembrar desse lugar também. Era um período de Meghan Trainor. Então, Meghan Trainor acho que foi antes de 2019, né? Que também foi outra que desapareceu. Foi. Alessia Cara também foi um pouquinho antes. Eu acho que são tantos nomes se a gente for parar pra pensar. E todas querendo voltar agora, já parou pra pensar? Que loucura. É muito nesse lugar. Todos jogando pop agora. Apesar de que eu acho que a Alessia Cara, ela aceitou esse lugar dela de underground, alternativa, e ela tá fazendo o som dela em paz. Mas é isso, sempre tem esse movimento no pop e infelizmente nem todo mundo fica, né? Nem todo mundo permanece com o mesmo nível de sucesso ali do começo. E aí, né, agora, nessa semana, o Lil Nas X, ele foi... Primeiro saiu aquele vídeo esquisitíssimo do TMZ, antes da gente chegar no agora, tem só um detalhe que é da linha temporal de 2025, que, enfim, eu escrevi aqui pra não esquecer, tá, galera? Ele passou meses longe das redes sociais. Isso foi algo crucial. Lembra que a gente estava comentando de como as redes sociais da carreira dele eram algo importantíssimos. Ele postava TikTok o tempo todo, Stories o tempo todo. Tava sempre presente. Ele sumiu por 3 meses, logo após a paralisia facial, tá? Tem esse detalhe aí, importante. Essa paralisia facial foi a mesma que o Justin Bieber teve. E uma das causas dela, ela pode ser motivada pelo estresse também. Pela questão da saúde mental, né? Ele postou esse vídeo e sumiu. Muita gente achou, inclusive, que esse retorno dele, repentino às redes sociais, era marketing. Porque ele retornou, fez alguns posts meio esquisitos no Instagram.
E de repente saiu o vídeo do TMZ dele andando de cueca e andando pelado por Los Angeles. Então todo mundo olhou assim, nossa, será que é marketing? Será que é alguma ação pra divulgar a era nova? A gente tava com essa dúvida, eu confesso, até segunda-feira, quando saiu o vídeo dele preso. Aí a gente entendeu que realmente era uma questão de verdade. Porque o vídeo em si dele andando pelas ruas de Los Angeles, ele não tem nada muito além, sabe? Ele tá andando, parece Sim. que tá meio drogado talvez, mas não acontece nada. É só ele andando pelas ruas e conversando com o esquisito que tá filmando ele. Entendeu? E principalmente o contexto, né? Eu acho que como ele sempre foi esse artista que postava tweets zoeiras, aí apagava, aí fazia esses vídeos de brincadeira, botava umas fake news, ele sempre foi esse tipo de artista. Então quando a gente viu esse momento, a gente meio que se questionou, porque assim, uma coisa, sei lá, a gente vê a Beyoncé andando de calcinha e salto no meio da rua. A gente ia falar, cara, peraí, tem alguma coisa errada, tá estranho esse negócio. Tá estranho, entendeu? Ela não é de fazer isso. Agora, o Lil Nas X, ele é literalmente esse artista. Tipo, a gente, de fato, olhou e falou, tá, deve ser mais uma estratégia dele aí. E aí, eu acho que quando ele permaneceu, e aí, de fato, começou a sair notícias que de fato ele não estaria bem, e que ele realmente estava preso, e aí a gente começou a se questionar falando, não, peraí, não foi um dia, não foi uma ocasião pontual, de fato parece que está acontecendo uma coisa e tá uma coisa bem errada. Eu agora um desabafo bem pessoal e bem sincero sobre esse momento do Lil Nas X. Eu fui fãzinho dele desde a hora que ele apareceu lá em Old Town Road, falei, uau, e sempre acompanhei muito ele. Eu fico... olhando isso tudo acontecer como fã de verdade, eu ficava muito preocupado para tentar entender o que estava acontecendo. Eu achei tudo muito confuso. Eu entendo com beleza essa informação do TMZ, galera, ele tem insider, não tô duvidando do proceder das coisas dele. Mas sempre quando sai uma fonte do mesmo lugar e tudo que eu vi até agora eram fotos dele preso e ele de cueca branca andando de bota na rua. Era isso que eu vi. Eu falei, tá, mas e o resto? Que agressão é essa que estão falando que ele fez? Que uso de substância era essa que ele estava usando? Sabe, eu acho que ficou uma névoa do que estava acontecendo e eu falei, cara, independente do que seja, provavelmente ele deve ter sido preso, mesmo que seja por andar nu ali. E ele poderia não estar bem mentalmente, as pessoas envolvidas não sabiam, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, mas a gente sabe muito bem como uma pessoa preta é tratada nos Estados Unidos e quando ela está sendo presa. Não precisa ir longe, inclusive. A gente tá em Rio de Janeiro, a gente... Opa, caramba! Na esquina você sabe como é que é a abordagem policial em geral no mundo. Vou botar até dessa forma. Mas eu fico pensando nisso, sabe? Nas camadas que tem essa prisão dele. Que são muito, muito extensas para você entender que é uma pessoa que mentalmente não estava bem, que provavelmente estava muito assustada com o que aconteceu. O que a gente teve até agora, inclusive do pronunciamento dele, foi quando ele fez um vídeo postando, era sobre de que ele vai ficar bem, mas assim, eu imagino que ele deva estar muito assustado. É doido. Eu vi as fotos dele preso, caralho, juro, partiu meu coração ver ele preso conversando com a advogada. Juro pra vocês. Porque foi uma coisa que, nossa, me fez mal olhar aquilo. Sabe? Porque eu falei, cara, ele não tá bem, não tá legal, e ele tá sendo... escalonou em níveis que foram além pra ele, que é isso, literalmente, foi preso, tá fechado, tá pra passar pela justiça americana, que deve ser uma merda, sabe? Eu juro pra vocês, me senti muito mal acompanhando a trajetória do Lil Nas X. Fico muito feliz que ele tenha saído de lá e que ele de fato fique bem, é isso que eu desejo, de verdade. Ele tá enfrentando aí 4 acusações, viu? 3 envolvendo agressão policial e uma de resistência ao oficial. Me surpreendeu o fato de que ele pode pegar até 5 anos. Eu acho que isso aqui deve ser uma coisa tipo assim, réu primário, corta. Aí toda a questão, aí vai cortando e ele vai acabar fazendo o serviço comunitário. Assim espero, né? Se for que nem o Brasil. Mas não sabemos. E aí também teve a suspeita de overdose, né? Que ele teria tido uma overdose. Isso daí já não sei se é verdade, porque eu acho que não faz sentido. Ou a pessoa teve uma overdose ou ela saiu batendo no policial. As duas coisas ao mesmo tempo, pra mim, não faz sentido. Obrigado. Entendeu? É isso. E eu acho que essa questão que o Paulo comentou é muito também pelo contexto, né, que a gente vê. A gente acompanhou ele tendo a ascensão dele, essa ausência de representatividade de um cara queer, preto no rap,
e fazendo sucesso e conquistando números que ninguém nunca conquistou em nenhum outro gênero. E aí, quando a gente vê ele neste lugar, que é o lugar do preto queer, né, que, enfim, infelizmente é naturalizado na sociedade, que é justamente sendo preso e não tendo oportunidades, eu acho que foi o lugar que toca na gente, na questão de, tipo assim, a gente tendo a oportunidade de ter essa representatividade e vendo o cara conquistando esses lugares e, de repente, isso tudo indo por água abaixo. Então eu compartilho o mesmo sentimento do Paulo nesse sentido. Quando eu vi a foto dele, que eu falei, cara, tipo, é sério? É sério que essa única representatividade que a gente tem, que a gente tá conquistando, que a gente tá vendo pela primeira vez, agora tá caindo nesse lugar comum? E aí também me pegou desse mesmo jeito, sabe? É isso. Pesei o clima, né, eu queria... Foi mal. Pesou o clima mesmo. Mas eu queria perguntar pra audiência. Eu fiquei curioso com o que Paulo falou dessa questão do Monteiro ter abraçado, a comunidade LGBT ter abraçado mais. E eu queria perguntar pra vocês, quando foi que vocês passaram, as pessoas que curtem, obviamente, a curtir o som do Lil Nas? Porque pra mim foi muito nesse lugar mesmo. A partir do Monteiro eu passei a prestar muito mais atenção no que ele fazia, né? Eu não sei se foi o seu caso, mas eu acredito que... Tem o clipe dele, Sun Goes Down. Pra mim, esse single é o single que abraçou... Muito legal esse single. 80% da comunidade queer preta que gosta de pop. Pra mim, é esse o single que... Não dizendo que o anterior, Monteiro, não tenha sido, Call Me By Your Name não tenha sido. Mas quando Sun Goes Down saiu, eu acho que ele mexeu com uma galera assim que... Falou, caralho, porra, maneiro, hein? Poxa. Outra coisa é adolescente apaixonado. É o EP que ele lançou no começo do ano, o Days Before Dream Boy. Eu queria saber se vocês escutaram, porque realmente esse EP é bom. A gente chegou a comentar aqui. A estética tá maravilhosa também. Eu acho que foi uma forma dele preparar o terreno para o álbum. Se ele tivesse lançado esse EP, ao invés de lançar daquele clipe lá de Jesus Christ, né? Talvez a recepção tivesse sido outra, em outro lugar, porque realmente é um bom conteúdo pop e se diferencia muito da era anterior. Então acho que também faltou esse timing para ele ter tempo de maturar uma coisa diferente, né? Então eu queria saber de vocês se vocês escutaram, se curtiram, se não curtiram. Comenta no Spotify ou no Instagram que a gente vai ler todos os comentários. Ele precisou fazer duas vezes essa frase. Ele e eu não vou contar. Ele precisou fazer algumas vezes essa frase final aqui, mas vambora, tá, galera? Vamos para as indicações. Vocês têm indicações? Querem falar mais sobre o Lil Nas X? Temos mais coisas para trazer do Lil Nas X? Não, acho que podemos ir para indicações, né? Acho que a gente finalizou bem aí. Enfim, queremos os comentários de vocês opinando sobre quando você começou a gostar, enfim, o que você acha dessa polêmica? Ainda tá achando que é uma estratégia? Ou você já acreditou? Enfim, comenta lá que a gente quer saber. E vamos de indicações. Vocês têm indicações essa semana? Então, eu quero saber se você gostou do lançamento da Luísa Sonza. É isso que eu quero saber. Eu não ouvi ainda. Então eu ainda não tenho o que Vocês dizer, comentaram Kangirl e Jealous Type no último episódio, que eu não tava presente? Ou não? Não comentamos. Acho que não. Então vamos comentar. Acho que não. Não Kangirl, o que eu achei... Eu queria ter gostado muito dessa faixa. Assim, até coloquei na minha playlist de lançamentos. Mas eu sempre fico... eu acho tão redutível quando a Ludmilla resolve rimar. Fica tão ruim, assim. Não eu amo a Ludmilla, vocês sabem que eu sou fã também, assim como sou Lovato, que eu sou fã da Ludmilla. Mas eu não sei, eu acho que falta alguma coisa pra ela ir pra esse caminho da rima e tal. Eu sentia que a parte da Vitória Monet é muito mais interessante na música. Sim. E não sei, talvez eu tivesse gostado mais se ela tivesse cantado, a parte da Ludmilla fosse cantada também. Entendeu? Eu acho que quando ela vai pra rimar, eu não sei se é ela mesma que escreve, cai num lugar que é muito fraco ainda, sabe? Acho que ela precisa de mais repertório pra fazer rima. Entendeu? Eu não gosto tanto de quando ela escreve música. Então acho que esse pra mim esse é o único problema de Kangirl. Eu gosto muito da parte da Vitória Monet, o que significa que a música não é ruim, tá? Mas é isso. Mas a gente cantou a bola aqui justamente sobre isso, que a gente imaginava que isso fosse acontecer. É foda porque eu também queria que fosse boa. É isso, sabe? Tipo, como eu queria que essa faixa fosse boa. Então, é um pouco desse feeling que eu também tenho. Eu comentei no grupo, e vou comentar aqui também pra galera, uma coisa que eu acho, eu também gosto muito da Ludmilla, tá, gente? Eu gosto muito do trabalho dela de verdade. Mas eu acho que quando ela se alinha, né? Se junta, faz fits
com a pessoa de um outro gênero do qual ela quer flertar e quer conhecer, às vezes ela sai um pouquinho ofuscada. É essa a sensação que eu tenho. Ela tá numa aposta de um R&B internacional, resolve chamar literalmente uma das maiores artistas do R&B dos últimos anos que tem surgido, que é a Vitória Monet, e aí fica meio diferente. Aí, de repente, uns anos atrás, aí, quando ela estava aqui no Brasil ainda, ela resolveu lançar a música com as Gêmeas, resolveu fazer rima junto com as Gêmeas. Porra, aí é foda, o flow das Gêmeas é absurdo. Aí o da Ludmilla, né, ficou um pouquinho ofuscado. É essa a sensação que eu tenho, sabe? Mas queria ter gostado um pouquinho mais. Eu não sei se é quebra de... É isso, eu não sei se a quebra de expectativa dessa faixa tá relacionado ao fato de ser uma faixa com a Vitória Monet e a gente tá esperando muito, entendeu? Acho que é nesse lugar, assim, poxa, talvez um feat ali que foi meio subaproveitado, poderia ter sido melhor. Eu acho que tem um pouco disso, tem uma expectativa criada por ser a Vitória Monet, mas eu também acho que se essa música fosse da Ludmilla com alguém, eu acho que, ao contrário, eu acho que o fato de ser com a Vitória Monet ainda deu uma crescida na música, porque se fosse uma música só da Ludmilla, ela passaria completamente batido. E aí, isso que eu sinto, assim, eu sinto que a Ludmilla, ela tem composições e músicas incríveis, mas parece que quando ela vai fazer uma grande parceria internacional, ela sempre escolhe uma música que é mediana. Uma música que, tipo assim, essa daqui que é descarte, vamos botar essa daqui no feat. Eu adoro a parceria com a Nvidia. Eu acho tudo. Sim, e ela canta mas aí, entendeu? Amigo, a gente se agarra nesse único exemplo, basicamente. Não tem tantos. Entendeu? É o único exemplo de parceria internacional dela que é muito bom. Não, tem uma que eu gosto também com... Gente, a música que ela canta em espanhol... Ai, esqueci agora. Tic-tac. Meu Deus, eu adoro essa música. Mas enfim, Socadona também é uma faixa muito boa, que é com a Angelique e o Topo La Máscara. Eu gosto. Mas enfim, nessa Mas nenhuma é icônica, entendeu? Nenhuma, tipo assim, essa Você não acha Socadona icônica? Eu acho. Eu acho que ela tem algumas icônicas, umas icônicas que marcaram. Isso eu acho que sim. Mas eu concordo com Santana no quesito de que a composição dela pra rap ainda não tá interessante. Juro, não tá. Talvez seja num lugar de abrir mão mais um pouco, pegar mais coisa, somar com mais gente pra ver se muda um pouco, saca? Para repertório. Ai, gente, ela é artista pop, R&B, funk, uma das melhores e fica tentando cantar rap e trap pra Também quê? acho que não precisa, entendeu? mas tudo bem, que você segue o Isso baile. não precisa. Tipo assim, mas, por exemplo, After Hours, o remix com a Kehlani, eu amo o verso da Ludmilla, mas é isso, ela não tá cantando um rap, ela não tá cantando um trap, ela tá cantando o lugar dela, que sempre foi, talvez e é onde ela erro. conquistou o Brasil. Lembrei a música Pinha Colada, também é uma música interessante. Eu gosto bastante dela. Não, eu gosto também, mas confesso que não tá nesse lugar icônico. Também eu gosto. acho, entendeu? Falando Outra ainda de faixa parcerias que saiu essa internacionais, semana, vai, qual que você ia trazer? Não, eu ia falar parceria, não, eu ia falar uma faixa solo. Que é achei que você ia falar a da de Mesh. Doja. Ia falar de Jealous Type. Jealous Vamos Type, nessa também. É o feijão com arroz? Mas é muito boa. Eu achei incrível. Mais esteticamente falando, né? Porque a música veio junto com o clipe e eu achei o clipe maravilhoso. E já adorei a persona que ela resolveu trazer pra volta dessa era pop dela. Eu não sei, desde que eu passei a encarar a Doja amei. Cat como uma completa maluca, eu acho que minhas impressões sobre ela em relação ao que ela entrega, ao que ela fala, mudaram, porque tudo eu acho muito engraçado. Eu tava vendo uma entrevista dela falando, defendendo a música pop, com unhas e dentes, né? Falando que ela faz pop essa mesmo. Eu acho que foi essa mesmo. E eu tava dando risada, porque assim, gente, ela é louca. Essa mulher é doida de pedra, ela é maluca. E eu acho que o fato dela ser maluca faz com que tudo que ela lança tenha muita autenticidade. Então eu tava vendo Jealous Type, os visuais são incríveis. Ela tá entregando. A faixa é muito bem produzida, apesar de ser ali Jackaton Off, né? Que o pessoal virou hater agora. Eu acho que ele acertou muito na produção. E, enfim, é muito boa. Como eu falei, eu acho que é o feijão com arroz da Doja no pop. Não é tão diferente, não me soa tão diferente das músicas pop que ela já fez. Mas é muito boa e eu curti bastante. Olha, eu acho que uma coisa que me chama atenção é que, enfim, ela teve todas essas polêmicas sobre falar, do pop, falar mal do pop, brincar. Cara, pelo menos eu penso parte de um princípio. Ela sempre foi muito transparente. E isso eu adoro na Doja Cat. E ela já tinha mostrado pra gente que ela sabe fazer pop, sabe? E, tipo, ela resolveu falar, tá bom, fiz aqui meu rap, fiz meu álbumzinho, que inclusive o álbum é muito bom.
E de repente ela vem brincar, vem flertar nesse lugar do pop, traz referências dessa coisa meio diva. Nessa entrevista da Apple, ela tava assim, não tava? Com o maior cabelão, não era essa? Acho que tava de maior blazerzão. Uma coisa meio diva dos anos o quê? 80, 90, umas paradas assim. E ela abraça o pop, ela vai... O clipe, inclusive, esteticamente falando, ele é super retrô. E então acho que ela resolveu brincar com esse lugar que ela já sabe fazer. A gente sabe que ela sabe fazer pop e ela tá mostrando a nossa cara que ela sabe fazer e ela tá resolvendo apoiar e continuar as maluquices que ela fez, gente. A única diferença é que teve um período aí pós-era pop dela que a galera falou assim, não quero ver, e não via, mas porra, a produção dela era foda desde sempre. Então acho que é muito bom ver que ela tá com unhas e dentes pra fazer as coisas e ela vai fazer mesmo, e ela tá nem aí, ela tá fazendo. Eu amo de verdade. Olha, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Levi. Levi, você gostou da música da Pablo Vittar? Ai, amigo, eu gostei. Assim, tipo assim, não amei, confesso que eu não amei. Mas também não tenho amado, assim, loucamente, nada que Pablo tenha feito recentemente. Mas eu gostei. Eu achei um bom feat. Não, eu achei um bom feat. Tipo assim, é isso. Pra um feat que você tá lá, vai, pega e faz. Acho que entregou. O clipe é legalzinho. Tipo, os versos são legaisinhos. As meninas cantando em português. Achei fofo. É uma música que está na minha playlist, mas confesso que não é uma música que me pegou de primeira. Como, tipo assim, cara, puta hit, muito maneiro. E arrasou. Mas... gostei, não sei, você que é mais K-popeiro, você achou icônico? Não, eu quero saber de vocês primeiro, pô, que isso? Eu falo depois. Sabe o que eu acho? Que a gente, antigamente, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, quando uma artista brasileira fazia uma parceria com um gringo, era um grande acontecimento, né? Porque era algo que a gente não via sempre, não era tão comum. Aí a Anitta veio fazendo 350 parcerias... Sim. A Anitta veio fazendo 350 parcerias e de repente a gente tem outros artistas fazendo também, que virou uma coisa meio corriqueira. Então, não sei, eu acho que a parceria pela parceria não faz sentido. Precisa ter algum apelo, ser chamativo, a música precisa ser muito boa. Então, o que eu enxergo nesses dois lançamentos é isso, tanto da Ludmilla quanto da Pablo. Sei lá, a expectativa tava mais alta, sabe? Não bateu no lugar da expectativa. Acho que esse é o problema. O da Luiz eu nem comento, né? Vou deixar pra Levi escutar, pra ele comentar depois. Mas, falando em específico dessas duas parcerias que saíram de Ludmilla e Pablo, é isso. Não corresponderam às expectativas que eu tinha em relação a esses lançamentos. Sabe um detalhe, uma curiosidade que eu acho que assombra a Pablo em alguma medida com relação a feats, e principalmente feats K-pop, tá, galera? Vou fazer esse recorte aqui como o K-popeiro desse podcast. Eu tenho a sensação de que, somada a esse lugar de... eu vou botar entre aspas, porque ainda estou elogiando, hein? Banalização do feat internacional para artistas nacionais, tá? Vamos com calma aqui, mas vou usar esse termo. Mas, enfim, que todo mundo consegue com maior facilidade, eu acho que tem que ser estratégico a pessoa que você vai chamar para fazer a música. E tem um certo fantasma que eu sinto que existe com a Pablo, e eu sinto que ela faz um pouco disso de vez em quando, é o desejo da fanbase dela, e por saberem que ela também é muito fã, de que, sei lá, que seja um feat dela com outro grupo de K-pop. Saca? Eu tenho um pouco desse feeling. E aí vem desse lugar de, tipo, qual outro artista grande, de outro lugar, de outro país você vai chamar pra fazer contigo? Enfim, camadas e camadas, gravadoras e gravadoras por trás de decisões como essa. Mas eu tenho um pouco desse lugar, sabe? O último single que ela lançou que eu gostei, assim, que eu escutei um pouco, assim, desses sei lá, de 2025, vamos botar dessa maneira, foi só o Fantasia e acabou. Mas era também era marketing ali, mas eu gostei, que foi com a Nath Peluso e... enfim, não é tudo que a Pablo tá lançando nos últimos anos que eu estou amando, mas... então você concorda comigo, exatamente. Eu acho que, enfim, estamos num momento meio... estranho. Obscuro nesse sentido, e principalmente eu concordo com o que o Xande falou sobre a questão de parcerias. E aí vem o gancho até pra gente ler os comentários. Mas antes disso, eu só queria comentar rapidamente, que eu não sei se vocês viram, que eu acho que rende até, de repente, menino? Peraí, que tem um futuro tema. Tem uma dica? Você tem mais indicação? Meu Deus! É que eu tô muito ansioso pra falar sobre isso. Então só um parênteses aqui, gente. Vai escutar a nova música da Meli, tá bom? Beijo, despacha, muito bom. Eu ia falar também que a Hayley Williams, ela lançou
E tem música em português no álbum da Hayley Williams, né? Tem. Ela fala português. Ela lançou música em português. Gente, vocês estão inventando indicação. Não estamos. Não, peraí. Não estamos. É sério. Ela lançou uma música... A Hayley Williams, ela lançou um álbum inteiro. Isso. Se você chegar no Spotify, ela lançou tudo como single. Eu não entendi que estratégia é essa. Não sei o que ela quer fazer com isso, mas é conceito. Ai, maluca, Se você é uma pessoa extremamente depressiva, se você está aí à base de remédios, se você tá triste, se você já acorda chorando, esse álbum é ideal pra você. Vai lá escutar. Eu acho que a Hayley Williams é tudo que essas meninas aí que ficam fazendo, que falam que é singer-songwriter, né? Querem ser. Ela é a It Girl pra mim, a branca suprema é a Hayley Williams. Esse disco tá maravilhoso. Se você quer chorar, se você quer ficar contemplando a sua própria existência e pensando sobre um cara que te deu um fora lá em 2019, quando Lil Nas X fazia sucesso, vai escutar o disco da Hayley Williams. Vai escutar. E quando eu falei a parada que ela fala português no álbum, é sério mesmo, tá, gente? É uma música que... Ela fala mesmo. Ela é uma música do Seu Jorge que ela canta. Inclusive, ela gravou um vídeo pedindo desculpa, falando que o português dela não era bom. Isso. Achei muito fofo. Vai, Levi! Vai! Não, eu vou mudar daqui a pouco essa sessão para lançamentos da semana e não indicações, que vocês agora estão dando qualquer coisa como indicação. A gente fala de coisa interessante. Meu amor, você indica semanalmente aqui Pedro Sampaio, você Luísa indica um Sonza, bando de negócio radioativo. Te tomar aí eu tô indicando Hayley Williams, você tá falando que é qualquer indicação. Nossa, o episódio todo sério, ele me tirando do sério no final. Ai. Me poupe, viu? Tchau, Levi. Ai, meu Deus. Não, tá bom, vamos comentar. É porque eu queria falar breve. Enfim, é só pincelar que eu acho que a gente tem que falar sobre isso num outro episódio. Mas vocês viram que tá dando o que falar a situação como que eu posso dizer? Do apêndice do Cat's-Eye, que agora vão lançar um novo girl group com a Emily e com a Samara, que fizeram parte do Popstar Academy. Eu amei. Eu agora sou Mundinho Cat's-Eye Brasil. Eu estou acompanhando tudo. Eu sou obcecado por elas. Mas a gente vai comentar isso no episódio de apoiadores, se você quiser saber. Pague. Let's go. Antes dos comentários, uma coisa que eu falei pra gente comentar aqui. Antes do episódio começar. O Pop Doc completou 3 anos desde a sua estreia. Pra você. O nosso primeiro episódio estreou ali no dia 23 de agosto de 2022. Felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado. Aquele vídeo da Britney cantando Happy Birthday pro Ellen. A pergunta que não quer calar é Big ou é Pique? É Pique. Não entendi. Na minha criação, é Big. É Big, com B. É Big. Aqui sempre foi Em Salvador, falam Big ou Pique? Big. Viu? Big. Eu já vi Pique. Eu também já ouvi Pique. Vai ter gente surtando nos comentários, vai ser discussão. Tá? Isso vai gerar discussão regional. Anota. 3 anos suportando Xande Levi e Paulo Correia, né? Ai, você ama a gente. De lá pra cá, já tive 2 relacionamentos. A gente tá durando mais que os seus namorados. Cara, reflita sobre isso. O relacionamento mais longo da vida do Santana. Parabéns pra gente, que é a maior prova de resistência do Big Brother. Sabe por que é isso? É porque a gente tá à distância. Aí funciona. Entendeu? Acho que é a distância. Amigo, fica a dica, você não namora à distância. Tô brincando. Se fosse perto, ia sair porrada. Eu queria estar morando em Salvador também. Eu não queria morar aí em São Paulo, não, desculpa. Eu também não. Graças a Deus. Eu também não queria, eu sou o que mora mal. Eu aceito. Enfim, é isso, eu queria que vocês comentassem também aí, parabeniza a gente, fala que vocês amam o podcast, que vocês Quando foi que vocês chegaram aqui, contem qual o momento preferido de vocês, inventem comentários. Falem coisas boas, entendeu? Porque teve um infeliz hoje, essa semana, que foi no Instagram de Paulo falar que eu falo Cisar, eu falo Cisa, entendeu? Por que vocês não falam coisas boas? Mas teve o infeliz que me chamou de racista também. Faz parte, gente. Não, mas ali... Não, ele não te chamou de racista. Não te chamou de racista. Ele fez um apontamento que a gente vai discutir no episódio de apoiadores também. Lá a gente discute sobre isso. Aí é outro rolê. Acabou. Alô, acabou. Comentários, tá? Falamos... Não, então, já que estamos falando deste podcast,
a gente faz o gancho pra ler os comentários do episódio passado que falamos sobre as melhores parcerias internacionais com brasileiro. No caso, eu sou o artista internacional e vocês são os só porque ele brasileiros. vai toda hora pra Então Disney. temos o gancho. Disney boy do caralho. O que você tem de comentário aí? Não é Disney, Estados Unidos, Europa, enfim, lugares chiquérrimos, né? Fazer o quê? Paciência. Bom, falamos... eu acho que os comentários todos estão alinhados completamente com o que a gente acabou de falar sobre parcerias com brasileiros, internacionais com brasileiros. No caso, era uma coisa muito icônica e hoje em dia já tá aí, né, meio qualquer coisa. Saturado. E aí todo mundo que comenta sobre esses exemplos, comenta feats antigos. Até teve um mais recente aqui, que foi o Alan Wesley, que comentou: quando eu penso em feat internacional foda, eu lembro da Isa feat Ciara. Sim! É verdade, não só por ser música boa, mas também porque a Ciara tá cantando em português e um refrão é muito legal quando o artista abraça o feat totalmente a ponto de cantar em outra Essa língua. música é muito linda. É muito, eu amo. Que nem a J.Lo cantando em português com Roberto Carlos e chegaste. Aí o público do Roberto Carlos aparecendo. É um feat bem fofinho e pouco falado. Se fosse nos dias de hoje, diria que poderia ser até IA. Meninos, obrigado pelas dicas musicais. Galera, ouçam a mais nova do Khalid, In Plain Sight. Em uma caminhada, com certeza vai bater diferente pra vocês. Vamos saber. Verdade. Tá vendo? Aí o Elas Cantam Roberto, eles estão eu fico muito passado com esse lado da nossa audiência, sabia? De que a gente tem a gente tem uma fanbase dele aqui. Não sei se sou a favor, mas somos enfim. múltiplos. Olha, Munhoz também comentou lá no Spotify falando dessa parceria. Uma parceria que a música tem um beat gostoso, um clipe lindo e a gringa cantando em português evapora da Isa. Eu amo essa música, gente. Eu amo de verdade. Acho que a Ciara tá muito fofa cantando português. Teve clipe também, então realmente uma excelente parceria. Eu adoro. Tiveram 2 pessoas no Spotify que comentaram o mesmo single, que foi Ivete Sangalo com Brian McKnight em Back at One. A Nayara Luz e o Luke Ribeiro. Interessante, essa parceria não me vem muito à cabeça, não. Mas eu vou escutar. E Ivete foi super citada, porque no Instagram também o Wesley, ele comentou dos feats internacionais que chocou o início dos anos 2000, foi Ivete com Alejandro Sanz, no Aquele Coração Partido, é verdade. E o César também comentou Ivete e Shakira dançando. Pra mim é esse, Ivete e Shakira, dançando. Mas o César chegou a citar Akon com Negra Lee, Beautiful, e realmente a gente esqueceu de citar, que esse foi muito icônico, né? Esse é tudo também. A Lohane Costa comentou: eu amo esse caminho que a Lud tá trilhando na carreira internacional e principalmente norte-americana, que a meu ver é um pouco diferente de outras cantoras, porque ela parece estar ganhando mais a afeição das personalidades negras. Eu acho isso massa também. Assim, ela tá na trilha sonora de A Cor Púrpura e é Best da Bey. Acho que é um caminho diferente das outras que vão mais nos artistas de música latina ou pop. Já a Lud parece estar mais inserida no núcleo do R&B e Afrobeat no geral. Eu acho que ela entendeu que esse caminho pra ela faz mais sentido, e realmente faz. E eu gosto bastante também. Inclusive, os feats que ela fez, por exemplo, Kehlani, Vitória Monet, eu acho que faz super sentido. Meu único problema é realmente porque eu esperava mais das músicas, mas eu concordo totalmente que esse caminho que ela escolheu é perfeito. Mas vamos que vamos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Falei as suas percepções sobre o Lil Nas X. E, obviamente, respondendo a grande polêmica do episódio. É Big ou é Pique? Eu quero saber de você. A gente perguntou muitas coisas nesse episódio, né? Tem resposta pra o que vocês quiserem responder. Pra tudo. Exatamente. É beijo, isso, né? Beijo. Até lindos. sexta-feira. Tchau, tchau.